Quanto que você, casa de repouso, pode gastar em Google Ads por novo hóspede? Quanto você pode pagar por cada novo hóspede? 500 é caro? 5.000 é barato? Até hoje eu não encontrei um dono de casa de repouso ou dona que soubesse responder essa pergunta com clareza. Eu já vi muitas situações em que não saber responder essa pergunta faz a pessoa que poderia ter um negócio que gera renda para ela e que sustenta a vida dela, ter, na verdade, um emprego mal pago 24 horas por dia. Esses dias eu falei com uma dona de casa de repouso que tá vendendo a casa dela e que tá nessa situação do emprego mal pago 24 horas por dia. Por causa disso, ela tá vendendo a casa dela e eu percebi, falando com ela, que ela só tá nessa situação porque ela não sabe a resposta para essa pergunta. Quanto ela pode pagar por novo hóspede? Agora, nesse vídeo eu vou te contar a história dessa mulher, anonimizada, óbvio, e eu vou te explicar como ela deveria pensar esse gasto por novo hóspede. Como é o jeito certo de pensar. E depois eu vou te explicar também conceitualmente para que você consiga pensar por você mesmo quanto você pode gastar por novo hóspede. O que é sucesso, o que é fracasso, quanto é barato, quanto é caro. A história é a seguinte, eu fui conversar com essa mulher para promover o meu canal, como eu tenho feito com várias casas de repouso. É bem possível que você tenha encontrado meu canal através de uma mensagem minha. E eu tive a chance de conversar um pouco mais com ela sobre a performance do Google Ads dela. E o que eu aprendi, o que ela me contou, foi que ela tá vendendo a casa dela, mais ou menos pelo valor do imóvel, tá? Pela minha análise depois. Porque ela sente que o negócio não dá dinheiro, ela quer aposentar, ela se sente, e são minhas palavras, não dela, mas pelo tom de voz dela eu entendi isso, ela se sente num emprego 24 horas, mal pago, e não num negócio que gera renda para ela, que era o que ela achava que ela teria com uma casa de repouso. Vou te contar um pouco dos números dela, eu vou mudar um pouquinho, tá? Porque eu quero anonimizar essa história ao máximo possível, mas você vai entender o ponto aqui. Ela tem uma casa com 35 camas, 30 delas estão ocupadas, ela tem 5 vagas. E ela, como ela disse que o negócio dela não dá dinheiro, eu tô estimando que ela provavelmente também não perde. Eu tô assumindo não que ela tem lucro zero, mas que ela tem um pouco de lucro. Que seria o que ela teria se ela tivesse um emprego, talvez um pouco mais. Então eu tô estimando que ela tem uns 10 mil reais de lucro por mês. E ela cobra 5 mil reais na média na cama. Tem toda uma nuance de preço, né? Tem quartos individuais, tem quartos em grupo, quartos com mais pessoas, quartos com menos. Mas, fazendo uma média aqui, mudando um pouco os números também, ela cobra 5 mil reais por cama. Então, com 30 camas, ela tem receita de 150 mil reais e lucro de 10 mil. Se ela enchesse as 35 camas, ela teria receita de 175 mil reais e lucro provavelmente de 35 mil reais. Então, o que a gente entende até agora o negócio dela não dá muito lucro de qualquer maneira, a margem de lucro dela, mesmo cheia, não é muito alto. Então, talvez ela pudesse abaixar um pouco esses custos. Provavelmente, se ela conseguisse aumentar um pouco a casa, também facilitaria um pouco a vida dela. Mas assim, se a casa não tá cheia, a casa não tá cheia. E o primeiro desafio, o principal desafio é encher essa casa. Eu perguntei para ela como ela consegue novos clientes. E ela me disse o seguinte: todos os clientes dela vêm de Google Ads e ela investe R$ 1.500 por mês com Google Ads. Na média, ela tem 3 novos clientes por mês e também perde uns 3 por mês, tá? Então, dado que ela tem 30 clientes, isso também quer dizer que 10% roda todo mês, na média os clientes dela ficam 10 meses na casa. Se ela investe R$ 1.500 por mês em Google Ads e ela tem 3 novos clientes por mês, isso quer dizer que ela gasta R$ 500 por novo hóspede. Eu perguntei para ela também por que você não aumenta esse gasto em Google Ads. Por que você não aumenta esse gasto até você conseguir encher a casa? Porque assim você teria um negócio muito melhor, você teria uma vida muito melhor. Acho que todo mundo concorda que ganhar 35 mil reais por mês é melhor do que ganhar 10 mil reais por mês, ainda mais trabalhando tanto que você trabalha sendo dono de uma casa de repouso. E ela me disse duas coisas, dois motivos. O primeiro, ela falou, não adianta. Então, se eu gastar mais em anúncio, eu não vou conseguir mais clientes. E talvez isso seja parcialmente verdade. Já digo por quê. A segunda coisa que ela me disse foi, eu não tenho dinheiro. De onde eu vou tirar o dinheiro para investir mais? E eu queria encostar um pouco nesses dois argumentos para você entender. Porque não adianta é mentira.
na região dela, com certeza tem mais do que 3 pessoas internando em ILPIs por mês. Se ela gastasse mais dinheiro, ela ia encontrar mais pessoas. Talvez ela sinta que não adianta, porque o site dela não tá bem adaptado para receber tráfego de anúncios. E eu tenho um vídeo que eu vou colocar num card aqui para você sobre uma cliente em que a gente fez uma página dedicada para receber tráfego de anúncios e os resultados dela se multiplicaram imediatamente. Talvez a agência dela não esteja fazendo um trabalho legal de gestão de anúncios. É muito, muito, muito comum, infelizmente, no mercado de casa de repouso. Porque casa de repouso é um mercado muito diferente dos outros que os gestores de tráfego estão acostumados. Então você acaba pegando uma agência que não entende do seu mercado e simplesmente não dá resultado, tá? Uma cliente que eu tenho já jogou 50 mil reais no lixo sem receber uma única internação vinda de anúncios, até a gente começar a assumir os anúncios dela. Agora ela faz 6 internações por mês. Além disso, talvez seja verdade que os anúncios dela não funcionam porque ela pode não estar vendendo muito bem. Vendas em casa de repouso também é uma coisa super específica. Eu também tenho um vídeo sobre isso que eu vou colocar um card aqui pra você, mas tem alguns segredos de vendas em casa de repouso que fazem com que seja muito diferente de vender qualquer outra coisa. Mas o que eu queria dizer é, pode ser que ela não veja mais resultado fazendo mais anúncios ou gastando mais com anúncio, porque o processo dela e o site dela não estão adaptados para isso. Mas se tivesse, ela com certeza conseguiria mais resultados. Não só ela conseguiria gastar mais e receber mais clientes, como também, provavelmente, ela conseguiria abaixar o custo por cliente dela. A segunda coisa que eu queria falar é sobre essa ideia do não tenho mais dinheiro. E aí que eu quero entrar no ponto de quanto você pode gastar num cliente. Vamos fazer uma conta aqui. Ela cobra 5 mil reais de um hóspede por mês. O hóspede fica na média 10 meses. Então, cada hóspede vai gastar com ela em torno de 50 mil reais. Alguns mais, outros menos, mas na média, 50 mil reais. Mas vamos lá, ela tem custo, né? Vamos primeiro pegar os custos variáveis. No mínimo, ela vai pagar imposto e ela vai gastar com alimentação, lavanderia, roupa de cama, essas coisas consumíveis ou semi-consumíveis. Provavelmente ela não tem que contratar mais gente se ela encher a casa. Então, vamos tirar aí uns 30%, tá? Vamos dizer que desses 50 mil, 35 seria o lucro bruto dela. Agora, se ela fosse pegar só esses novos clientes, ela vai lucrar 35 mil ao longo da vida do cliente na casa dela. Ela não deveria gastar esses 35 mil para adquirir esse cliente. Ela deveria gastar bem menos, não só para ela poder ter algum lucro, mas também porque tem um risco envolvido, também porque vai ser ao longo de 10 meses esses 35 mil, enfim, por uma série de razões. Mas se ela gastasse 10 mil, ela ainda ia estar lucrando ao longo da vida desse cliente 25. Então, faz sentido. Agora, como a casa dela tem uma margem de 20%, só voltando na conta, ela tem 35 camas e a partir de 28 camas ocupadas ela tem lucro. Então a margem dela é 20%. Não vou entrar muito ao fundo nessa conta, mas confia em mim. Se você não é uma pessoa da matemática, confia em mim. Vamos pegar essa margem total dela. A margem total se ela tivesse cheia, porque a casa dela vai estar cheia se ela encher, obviamente. Se a margem dela é 20%, os custos dela são 80%, desses 50 mil que um cliente pagaria para ela, ela vai lucrar 10. Hoje ela está gastando 500 reais por novo hóspede. Se ela gastasse 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, ainda daria, tá? Ela não deve gastar 5 mil, porque ela não precisa gastar 5 mil. Se hoje ela gasta 500 por novo hóspede, claro que ela não vai precisar gastar 5. Mas se ela gastasse 1.000, 2.000, ainda seria bom para ela. Daqui, se ela gasta 10 mil reais hoje, 2 mil por cliente e enche a casa dela, mês que vem, ela tá lucrando 35. Então, assim, não tem como isso não fazer sentido. Desde que ela esteja fazendo um bom trabalho com anúncios e que ela esteja vendendo direitinho, tá? Eu tenho informações sobre esses dois, como eu falei, estão nos cards aqui. Vale a pena você dar uma olhada no meu canal se esses assuntos interessam você. Agora, eu queria parar um pouco de falar dela, porque eu acho que você já entendeu como ela não faz anúncios bem e ela não entendeu quanto ela pode gastar por novo hóspedes. Ela vive, não é só que ela lucra menos, ela vive uma vida menor do que ela poderia. Ela poderia estar lucrando 35 mil reais por mês, ela poderia colocar mais funcionários e se tirar um pouco mais do negócio, ela poderia estar vendendo a casa de repouso dela, não pelo valor do imóvel, que é o que ela está fazendo hoje, mas pelo valor de um negócio que dá lucro, que seria talvez
3 vezes mais cara do que ela tá vendendo a casa hoje. Então, assim, seria a diferença entre ela ter um pouquinho de dinheiro e ela ter a aposentadoria toda dela ali na mão dela, tá? Então, é uma pergunta muito importante de responder e eu acho que você já entendeu por quê. Agora, eu queria te explicar um pouco como eu gosto de pensar o gasto por hóspede em anúncios, tá? Tem 2 jeitos de pensar isso. O primeiro jeito é quando você vai fazer isso uma vez só para encher a sua casa e depois você vai ficar só em manutenção ou você vai gastar menos. Depois é outra lógica, tá? No longo prazo é outra lógica, mas no curto prazo, só para encher a sua casa, a lógica é a seguinte: você tem que ter um teto de gasto. E a gente vai definir qual é esse teto de gasto fazendo uma conta. Essa conta é a seguinte: você não pode gastar mais do que o que você vai lucrar com esse cliente ao longo do tempo dele na sua casa. Então, como você faz essa conta? O preço mensal de um cliente vezes a sua margem de lucro bruta, ou seja, tirando os seus custos variáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seu imposto, provavelmente, se você está no Simples. Isso quer dizer os gastos com alimentação, os gastos com lavanderia de um cliente, os gastos adicionais com roupa de cama, com fralda, com consumíveis no geral. Então você vai pegar uma estimativa de quanto você gasta por cliente por mês e tirar do preço. Vai sobrar um valor. Então, vamos dizer, no caso dessa mulher, ela ganha de receita R$ 5.000 por mês e ela gasta 1.500 com uma pessoa. Então sobra 3.500. E você vai multiplicar isso pela estadia média do cliente na sua casa. Então pega os últimos 2 anos, você vê quantos clientes tiveram na sua casa, quanto tempo eles ficaram na média, fazendo uma média simples deles. No caso dela, são 10 meses. Então, R$ 3.500 vezes 10 meses, R$ 35.000. Se ela gastar qualquer coisa além disso, ela está perdendo dinheiro por cliente. Mas ela pode gastar menos. Ela deveria gastar, obviamente, muito menos, tá? Por causa de todos aqueles motivos que eu falei. Porque, teoricamente, esse dinheiro conta juros, né? Porque ela vai gastar de primeira o valor e ela vai receber ao longo do tempo. Porque tem um risco, esse cliente pode ficar menos tempo. Por uma série de motivos. Deveria gastar, putz, bem menos do que isso. É muito difícil que você chegue nesse valor. Então o teto é muito alto. Agora, no segundo caso, no longo prazo, né, o que você vai fazer, a conta que você vai fazer com todos os seus clientes, já é bem menor. Por quê? Porque a sua casa tem uma capacidade máxima. E nessa capacidade máxima, você tem que cobrir os seus custos fixos. Então você tem que levar em conta que a sua casa vai ter que pagar esses custos fixos. Então, na prática, no longo prazo, e é o jeito que eu recomendo que você pense sempre os seus anúncios, você tem que tirar todos os seus custos para ver a sua margem. Então, o que você faz? Número de camas que você tem, vezes a sua receita por cama. Ou seja, você tem 35 leitos e você cobra R$ 5.000 por mês para cada hóspede, 35 vezes 5, 175 mil, tá? Essa é a sua receita total. Tira os seus custos, todos os seus custos se a casa estiver cheia. Vai dar, vamos dizer, 35 no caso dela. Ou seja, a margem de lucro dela é 20% nesse caso. O que você faz com isso? R$ 5.000 é o seu preço por novo hóspede. Multiplique isso por 20%, ou seja, R$ 1.000. Então você vai pegar R$ 1.000 e multiplicar pelo número de meses que cada hóspede fica na sua casa. Ou seja, R$ 1.000 vezes 10 meses no caso dela, R$ 10.000. Esse é o valor que ela espera lucrar por hóspede. Esse é o teto absurdo que ela pode gastar. Eu não recomendaria que ela gastasse mais do que metade, nunca, disso. Mas, em condições normais, não tem por que ela passar de 20% disso. Não tem por que ela gastar mais do que R$ 2.000. O que seria a minha recomendação para você? Faz essa conta e multiplica esse lucro ao longo do período todo de um cliente por 20%. Esse deveria ser o seu teto de gasto por novo hóspede. Se você está gastando menos do que isso, pode gastar mais dinheiro para encher a sua casa. Pode gastar tranquilamente. Hora que você encher a sua casa, obviamente você vai abaixar o gasto. Então vamos dizer, você está gastando R$ 1.000 por novo hóspede, mas sua casa não está cheia. Sobe esse gasto para 2.000. Quando você encher a sua casa, você vê quanto você está gastando por novo hóspede e diminui o gasto para você ter pelo menos talvez 2 novos hóspedes por mês.
para você sempre balancear e sempre estar cheio ou quase cheio. Então esse é o meu jeito de pensar. Você pega o seu preço mensal ou o seu ticket médio mensal por cliente, multiplica pela sua margem de lucro se você tiver cheio e multiplica pelo número de meses que cada cliente fica na sua casa na média. Esse é o lucro total por cliente no período todo dele na sua casa na média, e aí você pega esse valor e multiplica por 20%. Nunca passa desse valor no seu gasto por anúncio. Se você passar, não tem nenhum problema, tá? Mas não tem porquê. Porque hoje, hóspedes novos em casa de repouso é uma coisa barata se você está fazendo anúncio direito. Enfim, esse é o meu jeito de fazer essa conta. Se você está gastando menos do que isso e a sua casa não está cheia, meu amigo, me desculpa, mas a culpa é sua. Se você quer aumentar o seu gasto com o anúncio, ter mais resultado, fala comigo, marca uma call comigo no link aqui da descrição. Eu posso dar uma olhada sem compromisso na sua estratégia de anúncios, na sua conta de anúncios e te dizer o que é que você tem que mudar para você obter mais resultado. Se você ainda quer ver um pouco mais do que eu tenho a dizer, dá uma olhada no meu canal e dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui de novo, onde eu te mostro quais foram as mudanças que eu fiz na conta de anúncios de uma cliente para ela parar de jogar R$ 2.000 por mês no lixo e passar a internar 6 novos hóspedes por mês.